Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e, por que não dizer, como eu gosto sempre de falar, de todo o mundo. Hoje, sintonizando a TV Canção Nova. Começa mais um programa Minha Família é Assim. E que beleza chegar na sua casa num dia hoje, um dia santo, hein? A Semana Santa, a Semana Maior. Que eu saiba, a semana começa no domingo, não, gente? Acho que a semana começa na quinta-feira, não. Semana começa no domingo. Então essa é a Semana Maior, a Semana Santa. Que graça de Deus, não é? Mais que um feriadão. O feriadão. Que feriadão, menino? Não é feriadão de Semana Santa, não. Não é de feriadão, não. Vamos entender o que é esse tempo que vamos viver. Mas estou muito bem acompanhado, não é? Antes só que mal acompanhado, mas estou muito bem acompanhado. Estamos aqui, olha, tom Ele sempre sobre fala tom. isso. Sempre fala isso, né? Fala isso sempre, né, Bê? Então, olha só que alegria chegar aí na sua casa. Que bom, o programa Minha Família é Assim, nesse domingo de Ramos. Nós vamos hoje ter um programa muito especial para você que está acompanhando. Quem está conosco é o padre Anderson Luiz de Souza. Ele é do seminário, padre do Seminário Maria, Mãe dos Sacerdotes da Diocese de Lorena. Ele está conosco e vai nos falar um pouquinho sobre a Semana Santa, que começamos hoje, como o Nelsinho falou, no Domingo de Ramos. É isso, Ben? É isso mesmo. O padre Anderson estava em Piquete, é bom registrar isso, não pode passar batido, né? Era o padre de Santo Antônio, lá em Piquete, no finalzinho de Piquete. Lá, Piquete é grande, gente, você pensa o quê? É comprido, enorme. assim, lá perto. Até o ar lá é diferente, né, padre? Lá em cima, é mais fresquinho, no bairro do Bambuzinho, chamado, famoso. Antigamente a gente podia ir lá para cima, dava briga, tinha aquela divisa da cidade. Hoje está tudo em paz. Padre Anderson, era pároco lá no Santo Antônio, né? Isso mesmo, Jaco Nelsinho, Márcia. Para mim é uma alegria poder participar com vocês desse programa, já iniciando a Semana Santa, esse tempo forte. Então, como você disse, fui pároco lá na paróquia de Santo Antônio durante 5 anos. 5 anos. E agora, esse ano, desde janeiro, fui transferido para a reitoria do Seminário Diocesano Maria Mãe dos Sacerdotes, que é o Seminário de Filosofia e Teologia. Então, agora, neste tempo, estou em Lorena, com essa nova missão confiada por Deus e também sempre contando com as orações do povo. E o seminário foi feito no tempo de Dom Beni, né? O seminário lá. Exatamente. Foi uma coisa árdua, né? E agora, sempre em processo de construção. O pai, então, reitor do seminário diocesano, agradecemos muito a Deus pela vida. Nosso Dom Vladimir escolheu a dedo, né? Para cuidar dos futuros sacerdotes, né? Os seminaristas, uma missão árdua, uma missão muito bonita também. Aliás, o senhor em Piquete, o senhor lá na Santo Antônio, o padre Fernando, o querido padre Fernando, na paróquia São Miguel Arcanjo. E eu falei, o senhor conhece o padre Anderson? Ele falou, padre Anderson, eu que mandei ele para o seminário. Que bonito isso, né? Esse amor, esse carinho, né? Aquela pessoa se preparou para a vida sacerdotal, né? É sim, porque nós como padres, nós somos irmãos também. Irmãos e somos amigos. E, né, como o padre Fernando disse, nessa ocasião, eu era um acólito da Paróquia Imaculada Conceição, onde ele era o pároco naquele tempo. Olha só. Então, nenhum jovem, ele cai de paraquedas no seminário. Um jovem precisa ser enviado, o jovem precisa ter vida comunitária em uma paróquia, né, um lugar de pertença. E aí, naquele período, o padre Fernando, então, me enviou para o seminário, que não era ainda nessa nova instalação, que foi inaugurada em 2013. Naquela ocasião, em 2007, eu fui, então, para o seminário de Lorena. E ali comecei a minha caminhada. Beleza. Padre, o nosso tema hoje, eu tive uma aula com o padre, eu e meus amigos diáconos, de introdução à Sagrada Escritura, que eu fiquei babando. Nossa, eu notei que eu pude anotar, foi assim, uma partilha maravilhosa. Eu falei, padre, o senhor conhece muita coisa da igreja, graças a Deus, e propus a ele que ele viesse, ele veio, agradecemos muito. O nosso tema de hoje, gente, olha só, presta bem atenção, hein? Seguindo os passos de Jesus. Tem um texto aqui do Papa Francisco, ó. Passamos da alegria de acolher Jesus, que entra em Jerusalém, à tristeza de o ver condenado à morte, crucificado. É uma atitude interior que nos acompanhará ao longo da Semana Santa. Dom Humberto vai dizer para nós, sempre isso para nós, diácono lá em Palmas, que a nossa fé é pascal. Exatamente. Né?
tem o sofrimento, tem a morte, tem a Páscoa, tem a alegria. Né? Então, padre, o domingo, o que é essa Semana Santa, essa Semana Maior? Tem muitos outros nomes, né? Mas para o cristão, para nós, o que é essa Semana Santa? Começa com o Domingo de Ramos. O que é o Domingo de Ramos? Olha, Diácono Nelson Correia, essa é uma boa pergunta, porque nós temos uma oportunidade de ensinar para o povo. Como você bem disse, não é um feriadão, não é um feriado prolongado. Ao contrário, para nós, batizados, batizadas, cristãos, católicos, é a Semana Maior, também conhecida como Semana Santa. Por quê? Ela é conhecida como Semana Santa, porque neste período nós vamos celebrar os acontecimentos centrais da nossa fé. Vamos celebrar como irmãos, como igreja, os mistérios de salvação. E ela tem início com o Domingo de Ramos. Por que o Domingo de Ramos? Porque já desde lá do Antigo Testamento havia já uma profecia. Se a gente pegar ali Sofonias capítulo 3, Zacarias capítulo 9, versículo 9, o texto vai afirmar que o rei, ele entra então montado em um jumentinho. Num jumentinho, ele dizia isso? A profecia de todo já do Antigo Testamento. Então Jesus, como concretização, como revelação visível da profecia, Jesus então entra em Jerusalém também montado em um jumentinho. Padre, quantos anos? 700 anos mais ou menos isso? Olha, um pouco menos. Pouco menos? Um pouco menos, ali de 600 a 500 anos. Que seja, 500 anos antes Mas de Cristo. é pouco tempo. Já tinha essa profecia. Que ele ia entrar, sim. A profecia. Olha. A profecia, Márcia, ela afirmava, o Messias vai vir. Então, Sofonias, Zacarias, enfim, todo o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo. Nós devemos olhar para o Antigo Testamento pelo horizonte de promessa. E já no Novo, concretização. Porque Jesus, ele se torna visível e toda aquela profecia se torna realidade. Ela se torna palpável na pessoa de Jesus. E o Domingo de Ramos para nós marca a abertura da Semana Santa, mas não o fim da Quaresma. Aqui é importante perceber. Olha, isso é muito importante. Não é o fim da Quaresma. Não é o fim da Quaresma. A Quaresma, ela se encerra na quarta-feira. Aí na quinta-feira, aí sim vamos celebrar o Tríduo Pascal. Mas ainda falando sobre o Domingo de Ramos, que é importante, que é uma abertura. Então Jesus, ele vai a Jerusalém para ele também viver a Páscoa. Era costume do povo judeu em toda a Páscoa ir a Jerusalém. E também Jesus estava indo a Jerusalém e ele entra montado em um jumentinho, porque ele assume todo o Antigo Testamento e também as palmas, ou os ramos. Por que isso? Também lá no Antigo Testamento, sobretudo na festa das tendas, o povo também saudava o rei com as palmas. Então, o Antigo Testamento sempre no horizonte de promessa. E aí Jesus, ele é também saudado pelo povo com os ramos. O povo alegra. E aí a frase principal que marca o Domingo de Ramos, lá no Salmo 128, na verdade, Salmo 118, versículo 25, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, o Domingo de Ramos para nós marca uma expectativa do povo. Nós aguardamos o libertador e Jesus é esse libertador. Então, o povo clama, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí, Márcio. Olha que bacana. Valeu, tá bom você? Nossa, Conversamos que bem? coisa boa. Eu estou recordando porque antes de entrar para a Canção Nova, eu era da paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá no Imirim, em São Paulo, né? Que minha família é toda de São Paulo. Meus irmãos moram lá, minha mãe. E eu lembro que a gente fazia mesmo essa catequese com o povo, de levar ramos, palmas, né? Oliveira não é tão comum aqui para nós, né? E a gente fazia junto com o padre, eu ajudava muito no grupo de jovens, né? Para que o povo levasse esses ramos, para que a gente pudesse fazer realmente uma entrada, porque o padre começa a missa fora da igreja, né? No Domingo de Ramos. Muito bem lembrado, Márcia. Ele começa antes com a proclamação do Evangelho, justamente para que haja uma procissão. Então, o povo em procissão, aí nós vamos juntos à igreja. Então, o ideal é que se comece antes com essa leitura do Evangelho e com a bênção dos ramos. Os ramos são abençoados e o povo, então, se dirige para a igreja, para a matriz, com alegria, em festa, com os ramos abençoados,
crendo que bendito é aquele que vem em nome do Senhor e aquele que vem é o libertador, é o Salvador. Ô padre, o senhor falou uma coisa interessante aqui que o senhor explicasse para nós. Que a quaresma acaba na quarta-feira santa. Quarta-feira santa, geralmente tem uma porção de encontro e tal. Isso. As pessoas fazem penitência. Eu sempre fazia assim, era pequeno. Doce não me faz falta. Chocolate, mas carne. Então, o que eu fazia? Eu ia para a Vigília Pascal, deixava um bifão na geladeira. Quando acabava a Vigília Pascal, eu chegava em casa meia-noite, 1h, fazia um mexidinho, feijão, farinha, arroz, botava assim por baixo, e o bifão. Ai, que delícia. Como é que a pessoa que faz penitência? Quando que ela tem que parar? Porque ela vai parar na quinta-feira, aí na sexta-feira para comer carne nua. Ou a pessoa que faz penitência. Há alguma orientação quanto a isso? A pessoa, domingo de Ramos, começa a Semana Santa. A quaresma termina na quarta-feira santa. E a penitência? Então, uma excelente pergunta também. O tempo quaresmal, ele tem como espiritualidade a penitência. Então, há uma espiritualidade penitencial que nós somos convidados a fazer essa penitência junto com os exercícios quaresmais, que a própria igreja nos oferece. Oração, jejum e caridade. Então, junto com esses exercícios em comunhão com a igreja, também nós vamos realizar uma penitência. E toda penitência, Diácono Nelsinho, ela não deve ser medida pela sua radicalidade, mas sim pela fidelidade. Independente de qual seja a nossa penitência, o nosso propósito, é importante ser fiel a esse propósito. E dentro desse horizonte de penitência, nós vamos caminhando então até o Sábado Santo. Certo. O ideal é que na Páscoa do Senhor, no domingo, ali sim, aquela penitência então ela se encerra. Ah, interessante. Entendeu? Porque fez penitência o tempo todo, aí lembra da sua amiga? Pascal. Conta pro padre. Tinha uma amiga nossa também. Tem ainda, porque é da comunidade. Não fala o nome. Não pode falar o nome. Mas a gente lá, todo mundo, fazendo penitência disso, depois da formação. Aí a gente foi servir um doce de pêssego, e ela sabia, de lata, né? sabia que estava fazendo penitência de doce. Aí ela virou e foi comendo doce de pêssego. Eu falei, mas você vai comer doce? Você não está fazendo penitência? Não, pêssego é fruta, não é doce. Eu falei, mas não é doce, pêssego. Mas ele tinha cauda. Tinha cauda. Mas é só para brincar que realmente cada um tem a sua penitência e a gente não tem que se meter, né, padre? É verdade. Padre, nós temos então na Semana Santa algumas coisas litúrgicas, que o senhor falou, domingo de Ramos. Isso. Não é? Aí segunda e terça e quarta são dias, geralmente será a porção do encontro, né? Isso. Como é que o senhor explicaria então para nós essa porção do encontro? Porque não é um teatro, a igreja revive também as coisas bíblicas, da tradição. Como é que é, então, os dias da Semana Santa? São os dias da Semana Santa. Então, Diácono, quando a gente fala em liturgia, nós estamos falando em outra categoria de tempo. Nós não estamos refém do cronos dentro da liturgia. O cronos, folhinha, o calendário, minutos, as horas. A liturgia pertence à categoria do kairos, que significa sempre o hoje da salvação. A liturgia, ela não deve ser vivenciada a partir do cronos, embora estejamos neste mundo, embora estejamos condicionados pelo cronos. O cronos, o senhor fala assim, o cronológico, o relógio. Tempo cronológico. O dia, a hora. Exatamente. Entendi. Então, a liturgia, ela não pode ser vivida no tempo do cronos, porque senão todo ano a gente teria que cantar parabéns para Jesus. Mais um aniversário de Jesus, mais um nascimento, e não é. A liturgia, por pertencer ao kairos, é o hoje. Isso significa o quê? A liturgia, ela faz memória e atualiza o único evento. Sempre memória e atualização. Mas memória não no sentido de eu me recordar de algo do passado. Memória que me possibilita experimentar o hoje, um único acontecimento. Isso é graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é que atualiza o hoje da salvação. Isso para dizer o quê? Que a Semana Santa, então, ela aconteceu uma única vez. A entrada de Jesus em Jerusalém, a sua via crucis, a sua crucifixão, aconteceu uma única vez. Não dá para a gente dizer que Jesus ele foi crucificado mais de 2.000 vezes. Aí é o cronos. O cronos, ele vai envelhecendo. Nós vamos envelhecendo. Mas aquilo que é de Deus, sobretudo dentro da liturgia, é o hoje da salvação. Então, domingo de Ramos, nós vamos fazer memória e atualizar
este único evento, ou o último evento que aconteceu, quando Jesus vai a Jerusalém e lá ele então, ele se entrega totalmente, ali ele é condenado, né, pelo Império Romano e depois Jesus ele é levado até o Gólgota para a sua entrega suprema, o amor que vai vencer o ódio, amor que vai vencer o pecado e sobretudo o amor que vence a morte. Então Cristo na cruz ele vence a morte e nos dá esperança da vida eterna. Então, Nelson, antes da gente entrar na Semana Santa, é preciso perceber que a gente está em um ambiente litúrgico, memória e atualização. Então, segunda santa, terça santa, para chegar na quarta-feira, porque aquele encontro de Jesus indo para lá para o Monte Calvário, ele se encontrou com a sua mãe. Esse encontro aconteceu uma única vez. Jesus, então, carregando a sua cruz, ele encontra com a sua mãe. E nós, como Igreja Católica, pelo Kairós, pela liturgia, nós fazemos memória e atualizamos este único encontro em que o Filho encontra com sua mãe e ele em direção à cruz. Nossa, por isso que a nossa igreja é maravilhosa, maravilhosa. né? Gente, a gente fica impressionado de ver, né, padre? Sim. Como a nossa igreja, quando o senhor fala dessa atualização, cada celebração que a gente vai, cada ano que você vai não é a mesma coisa, Exatamente. né? É uma atualização mesmo, né? Nossa. Então, a gente vai deixar... Pode falar bem. Não, só que eu ia chamar intervalo. Chama o intervalo. Então, chama quem é esse homem? Quem é esse homem? Não é um homem, não. Não. Então é o seguinte, vamos deixar, já foi maravilhoso esse primeiro bloco, você gostou? Sim, nossa, muito. Eu estou aprendendo muito aqui. No próximo intervalo, o padre vai explicar para nós o que é fazer memória. O que é fazer memória? Vamos entender bem isso aí, que beleza é a Semana Santa. Aliás, quarta-feira santa, a procissão do encontro na Canção Nova, 5h30. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Você viu que hoje o nosso tema é Seguindo os Passos de Jesus. Quem está conosco é o Padre Anderson. Ele é reitor do seminário aqui de Lorena, né? E ele está nos ajudando a entender. Hoje, domingo de Ramos, ele começou nesse primeiro bloco falando sobre esse domingo de Ramos, né? O que foi o domingo de Ramos e vai nos explicar direitinho a Semana Santa que nós vamos iniciar. Mas o Nelsinho, né, deixou uma pergunta, padre, né? O que é, então, fazer memória? O senhor falou de atualização, né, que a nossa liturgia é tão linda. O que é esse fazer memória? Olha, Márcia, é importante essa compreensão para que a gente possa viver melhor os atos litúrgicos ou as celebrações litúrgicas. Porque fazer memória dentro do horizonte litúrgico não é recordar-se de algo do passado. Fazer memória na liturgia é experimentar o hoje de um único acontecimento. Fazer memória na liturgia significa nós temos a oportunidade de experimentar o hoje aquilo que já aconteceu. Então, eu não faço memória de algo do passado. Esse memorial me atualiza para hoje. Hoje, nós podemos experimentar o Domingo de Ramos. Um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas no horizonte da liturgia, esse fazer memória significa experimentar hoje. Olha. Então, memorial e atualização são duas palavras inseparáveis na liturgia. Olha, Muito interessante. Padre, eu sempre, na minha infância lá em Piquete, próximo São Miguel Arcanjo, o Coral Santa Cecília, o padre Pedro Verdume, que fez melhor comigo, construiu aquela igreja, o padre Alexandre Pereira da Silva, eu me emocionava muito na Semana Santa. Mas tem um ar diferente, né? Um ar diferente. Mas para o mundão é o pacotão do feriadão. Eu fico até ofendido como católico. Olha, o pacotão do feriadão. É certo que os donos de hotéis sofreram muito aí com esse tempo de pandemia, são pais de família, mas também um católico, onde você vai, lá tem uma igreja. Tem. Você vai para um lugar muito ermo que não tem, mas tem muitos lugares que tem. Dá para você participar de... E eu conheço gente que a gente foi para lugares que participou toda a Semana Santa. Então, a importância disso. Porque também entramos aí, passando, como você falou, Domingo de Ramos, esse Domingo de Ramos que não é lembrar somente, né, mas é reviver agora, aqui, atualizar. A segunda, terça, a quarta-feira, a posição do encontro, e aí entramos no chamado Tríduo Pascal, seguindo os passos de Jesus. Então, o que é esse Tríduo Pascal, que é essa Quinta-feira Santa, que é um dia tão especial? O Tríduo Pascal, Nelsinho, marca para nós as três principais celebrações da nossa fé cristã católica,
que é a Quinta Santa, onde Jesus ele institui a Eucaristia e ele ensina um novo mandamento, que é lavar os pés dos discípulos. Na Sexta Santa, na celebração das 15 horas, é o único dia dentro do nosso calendário litúrgico que não há missa, porque nós vamos fazer memória da entrega suprema de Jesus. Eu creio que depois desse programa, né, você que está em casa nos acompanhando, nós não podemos mais viver a sexta-feira de qualquer maneira, porque nós fazemos memória da única crucifixão de Jesus. A gente tem uma oportunidade de, naquela sexta-feira, às 15 horas, nos unir à cruz de Cristo. E aí vamos chegar ao Sábado Santo, que é também, que o Sábado Santo significa o quê? A igreja está em silêncio ao lado do sepulcro de Jesus. A igreja aguarda ansiosamente pela promessa, porque Jesus por 3 vezes anunciou a sua paixão. O Filho do Homem será entregue, ele vai sofrer, vai ser crucificado e ressuscitará ao 3º dia. A igreja no Sábado Santo, em silêncio, está ao lado do sepulcro. E também na liturgia do Sábado Santo tem a bênção do fogo novo, onde o círio pascal é aceso, a liturgia da palavra, a liturgia batismal, e ela já nos coloca, então, na dinâmica da Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus. Então, o tríduo pascal, podemos dizer, que é para nós o quê? As celebrações centrais. E todo o período quaresmal nos coloca agora no tríduo. A quaresma, ela tem o seu sentido último na preparação. A quaresma não tem sentido por ela mesma. Ela prepara para celebrar o tríduo pascal. Né? É o cerne, é os acontecimentos centrais da nossa salvação. Ah, certo. Então, é bom a gente falar agora. Então, padre, se for de forma geral, na quinta, sexta e no sábado, mas na quinta-feira santa, o senhor sacerdote, né? O dia do sacerdote, né? O dia dedicado assim, ao sacramento, né? Que o sacerdote é mais João Maria Vianney, né? Mas é o dia da instituição do sacerdócio, da Eucaristia e do mandamento novo, né? E dentro dessa pergunta, né, assim, eu quero fazer uma pergunta que eu sempre faço quando eu tinha paróquia, né, quando eu fazia muita escola da fé, formação para os leigos. Quantas missas nós já participamos até hoje? Você que está em casa, se nós pudéssemos contar quantas missas. Só que quando a gente compreende que a liturgia é memória e atualização de um único evento, apenas quando a gente participa de uma missa, a gente participa de uma única missa que já aconteceu. Porque na Quinta Santa marca a última ceia de Jesus com os discípulos. Não é isso? A última ceia, quando Jesus se reúne com os seus discípulos, e ali Jesus, então, ele pega o pão, parte o pão e diz: fazei isso em memória de mim. Depois Jesus pega o cálice, abençoa também juntamente com o pão e diz para os discípulos: fazei isto em memória de mim. Então, o sacerdote supremo, o único sacerdote que é Jesus Cristo, ali ele celebra a última ceia. Não era chamada de missa ainda, era uma ceia, fração do pão. Então nós, ministros ordenados, nós padres, nós temos, pela graça do Espírito Santo e pela ordenação ministerial, nós temos essa oportunidade de participar do sacerdócio de Jesus. Então eu, Padre Anderson, foi conferido a mim repetir as mesmas palavras de Jesus. Então, nós podemos dizer hoje sem medo, nós participamos de uma única Santa Missa, que é o próprio Jesus quem celebra. Então o Padre age em persona Christi, mas Jesus é o sacerdote supremo. E tem na quinta-feira também o lava-pés, né? O que lava-pés. aí o padre, né? Explica para nós então o lava-pés, melhor o senhor falar do que eu, né? É interessante, Márcia. Então, Jesus, na Quinta Santa, primeiro, institui a própria Eucaristia. Né? Ele celebra, ele é o sacerdote. Depois, também no lava-pés, Jesus, ele vai convocar primeiramente os seus discípulos e ele começa a lavar os pés. E aqui é importante compreender, quem naquele tempo judaico, século I, né, que nós estamos aqui com Jesus, hoje século XXI, quem lavava os pés? Pertencia a quem? Os escravos lavavam os pés dos seus senhores e as mulheres lavavam os pés do seu marido. Epa! Olha A só, sociedade, a sociedade era patriarcal, Márcia. Então, pertencia a apenas 2 categorias o lava-pés, escravos e mulheres. Agora, por que Jesus começa a lavar os pés? Porque Jesus está fundando uma igreja
fundamentada num amor gratuito e um amor que enxerga o outro de modo igual. No reino de Deus, né, nessa nova comunidade, não há escravos, há homens e mulheres livres. Então Jesus começa a lavar os pés e ele diz para os discípulos: hoje vos dou um novo mandamento, servir ao outro, mas servir com amor. E por isso a gente entende que Pedro, ele reagiu mal. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, porque Pedro sabia, isso pertence a escravos. Então ali Jesus está ensinando a Pedro, na sociedade nova, nessa nova igreja não tem escravos. Nós temos que amar o outro a ponto de servi-lo. Então o lava-pés é uma instituição de um serviço gratuito e um serviço que enxerga o outro como pessoa. O outro não é menor e nem é maior. Ai, que lindo, Padre, mas né? que riqueza. Que riqueza. Padre, assim, a nossa diretora fez uma pergunta aqui. Como viver bem a Semana Santa dentro das famílias? Sabemos que muitas vezes as celebrações às vezes são mais longas. Como participar com as crianças? Agora, mais ainda, tem um 3 corintiano aqui. Está tendo um jogo na Semana Santa. Tem jogo, tem? Quarta-feira Santa. Geralmente tem Vai final ter de Não jogo. tinha final de campeonato. Isso não é uma coisa muito antiga. Antigamente se respeitava. É Aos recente. pouquinhos, eles foram invadindo a Semana Santa. Então, o cara não sabe se grita usando, se grita xinga a mãe do juiz. Há hoje uma dificuldade muito grande dos pais fazerem os filhos respeitar. Por exemplo, na nossa casa, sexta-feira santa, não tem som alto. O povo da roça vivia muito esse tempo da quaresma. Hoje em dia, estão mundanizando cada vez mais. Até o senhor da roça sabe aquele negócio, Piquete. Até a natureza sabe, a quaresmeira, que é quaresma. Começa a ficar roxa a Serra da Mantiqueira, cheia de quaresmeira. Eles sabem que é o tempo da quaresma. As galinhas param de botar, gente, sabia? A galinha sabe que é quaresma e o frango não sabe. Os frangos não sabem que é tempo de quaresma. A natureza parece que respeita. Mas como é que o senhor vê isso? Qual seria o conselho dar para os pais, para as mães? Porque cada vez mais eles estão querendo tornar a Semana Santa como pacotão do feriadão somente. Estão invadindo, tem partido de futebol. Então, até isso para o homem, quem gosta de futebol, é uma tentação. Eu tenho meu time, eu gosto de ver futebol, eu gosto de ver gol. A Marta Rica, eu gosto de ver gol. Nossa, eu curto gol. Então, mas na semana a gente fica assim, porque estão invadindo, perdendo essa piedade, essa coisa da semana, que os antigos tinham muito. O senhor falou, conversando no intervalo aqui, sobre Campos Novos de Cunha. Exatamente. Na sexta-feira não vende o leite. Não vende o leite. É doado o leite. Exatamente. É doado para um asilo, não se trabalha, nem varrer a casa. Como é que é isso? Como é que a gente faz para a gente responder a esse mundanismo hoje pela internet, por tudo, padre, na Semana Santa? É interessante que você, por 2 vezes, usou a palavra mundanismo. E o Papa Francisco, lá no Evangelho Gaudium, ele já vai nos alertar que é preciso enfrentar o mundanismo espiritual que já entrou na igreja. O mundanismo significa o quê? Tirar daquilo que é sagrado, o mistério, tirar daquilo que é a fé, aquilo que é essencial e tornar tudo comum, tornar tudo banal. E esse desafio, Nelson, é um desafio cultural dos nossos tempos. Como que pai e mãe vão transmitir a fé? Como primeiro conselho, o pai e mãe transmitem a fé com a vida. Poucas vezes ele vai precisar usar palavras, mas a vida, o testemunho dos pais ou os responsáveis, quer seja avós ou outro responsável, transmitir a fé com a vida e com o testemunho. E todo o período quaresmal é um período de preparação. Nós devemos enxergar a quaresma como preparação, não como aquele tempo triste, de choro, ao contrário, é um tempo de esperança. E as famílias hoje enfrentam o mundanismo, hoje a própria sociedade, quantas coisas que nos oferecem. Televisão, redes sociais, futebol. O desafio é então o quê? Ter um certo recolhimento interior, respeitar esses horários, um pouco mais de silêncio, e pai e mãe transmitir com a vida para o filho. E aí juntos em família viver a Semana Santa. Como que é bonito, esse é o ideal, que a Semana Santa seja vivida em família. Porque aquelas crianças já vão aprendendo os valores da fé, os valores da Semana Santa. Então, essa transmissão é o grande desafio também por parte da igreja, como evangelizar as crianças. Hoje nós estamos vendo cada vez mais paróquias trabalhando com a missa com as crianças. Eu mesmo trabalhei 5 anos com uma missa com as crianças, não é missa das crianças, mas com.
Então, criar espaço, criar linguagem e metodologia que aquela criança seja capaz de compreender. Então, né, o diácono Nelson, né, eu não tenho uma receita pronta, mas nós temos pistas, transmissão com testemunho, criar espaço de oração, viver bem o tempo quaresmal e não tornar a fé algo banal, como você falou, feriado. Essa palavra feriado, ela não pode ser usada por nós cristãos. Exato. O Nelson falou muito bem, porque a gente tem como programar, a gente tem como planejar. A gente como pai, mãe, né? E a mulher, muitas vezes, né, dentro de casa, ela pode ajudar o marido e pode ajudar as crianças a se organizarem para viver bem a Semana Santa, né? Então, padre, é o que o senhor falou, é o testemunho, né? E junto com os filhos, eu acredito que a gente tem que realmente falar, olha, nós vamos, quinta-feira é esse horário, sexta-feira é esse horário, sábado, e junto, né, padre? Como o senhor falou, é o testemunho. Vai pai, mãe e filhos vão para a igreja e o testemunho realmente arrasta, né? Porque se a gente ficar só falando, não vai em frente. Muito bom. E se a gente também programa, né? Vamos viajar todo mundo junto nesse dia. Aí sempre fica mais difícil, né, de poder participar. Mas viajou, em qualquer lugar desse mundo tem uma igreja católica, Sim. não é, padre? Qualquer praia, em qualquer... Vamos participar junto. É só ir lá na paróquia, conversar com um paroquiano, ou ver a plaquinha, sempre tem uma mídia hoje em dia pelo celular, você vê todas as celebrações e você que vai ter que viajar, né, bem? Dentro do que o padre falou, porque você acabaste falando, padre, que você falou o Papa falou do mundanismo espiritual. Uma expressão muito forte, né? Porque, vê assim, 7 de setembro, a independência do Brasil, feriado, o motivo do feriado é esse. 15 de junho, sabe o que é 15 de junho? Não. Que é feriado? Dia de piquete. Feriado. Porque, quem está rindo aí? Feriadão. Feriado. E piquete. Grande cidade. Feriado. Então, aquele feriado tem um motivo. A sexta-feira santa, qual é o motivo do feriado? O motivo é cristão, é Cristo. A pessoa pega esse motivo cristão, faz tudo. Até mesmo pessoas para ofender, um dia que os cristãos não comem carne, né? E pessoas que comem assim, ostensivamente, pessoas para... Então, nós temos que beber bem atenção, entrar no espírito daquele feriado, né? E isso é um desafio para nós cristãos vivermos, né, padre? Exatamente. Aí vamos criar e desenvolver uma espiritualidade dentro da Semana Santa. A Quaresma, espiritualidade penitencial. A Semana Santa já é espiritualidade pascal. A igreja, então, ela celebra com alegria a ressurreição do seu Senhor, que venceu a morte e que ele torna na cruz os sofrimentos, então, se tornam redentores. Jesus, com sua ressurreição, a palavra redenção significa perdão de pecados. Então, na cruz, Cristo, ele redentor, e dentro dessa espiritualidade pascal. A palavra ressurreição? Não. A palavra... Ressurreição significa reviver, né? Voltar à vida. Essa ressurreição significa que Jesus, então, ele se torna redentor também, porque ele venceu o pecado. Então, os nossos pecados são perdoados na morte de Cristo na cruz. Então, ele se torna redentor. A ressurreição é o grande evento. E Jesus também é salvador. Ele nos traz a vida nova. Olha, minha gente, nós agora paramos aqui na Sexta-feira Santa, que o próximo bloco vamos falar sobre o Sábado Santo e o domingo da Páscoa, domingo pascal, hein? Que é mais que comer ovo de chocolate, muito mais. Guarda aí. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, um programa maravilhoso com o padre Anderson. Que beleza na liturgia, né? Quer falar também, né, padre? A flor da teologia, né? Como é lindo, olha, me arrepio, olha que eu estou arrepiado, fico arrepiado, olha, sem brincadeira. E é muito lindo quando você passa a entender os mistérios mistério da fé, né? O mistério, né? E queria louvar a Deus por você contribuir com a Canção Nova, que olha, 24 horas no ar, hein? Olha, eu falo sem medo de errar, o que seria do Brasil se não fosse a Canção Nova, hein, gente? O Pai Jonas teve um sonho de evangelizar, desbravar o mundo, de chegar até você com... Você vê a Semana Santa, as transmissões, olha, eu vou dizer a você, nenhuma TV
transmite com uma canção nova as coisas do Papa, as coisas de Roma, da Terra Santa. Não tem. Porque o nosso patrocinador é você, então a gente não tem tempo. Olha, fica o tempo de gastar o Papa lá, a gente fica transmitindo de full time, direto, pode ver. Mas por que nós conseguimos fazer isso? Porque a opção que o Padre Jonas fez da doação. Você ajudar, por exemplo, doação.cancionova.com, né? Ou o Pix, né? pix.doação@cancionova.com. Você mantém essa evangelização, a criar esse clima. Nós, eu perguntei para o padre, e também em casa, quem ajuda a gente? A gente deixa a canção nova. Quem sabe que na sexta-feira santa vai ter aquela sempre um acampamento, né? Eu tenho meu ritual particular, eu sou músico, eu sou filho de músico, meu pai era músico, né? Então em casa as crianças gostam, desde de Mozart até Tião Carreiro e Pardinho. Então eu tenho os filmes que eu assisto na Semana Santa, que é A Paixão de Cristo, que é Amadeus, né, de Mozart, Requiem de Mozart, né? Um lindo filme também. Outros filmes que ajudam a gente a entrar naquele mistério. Aqueles filmes antigos da Semana Santa, que ajudam a gente a entrar no clima da Semana Santa, né, padre? Mas nós falamos todas essas coisas lindas sobre a Semana Santa, a Semana Maior. Mas agora, padre, nós chegamos no Sábado Santo. O senhor falou que é a espera. Como é que é isso? Porque a pessoa fala, é sábado, pode comemorar. Como é que é que hora que pode só falar um sábado, aleluia? Como é que é o sábado? Porque é um dia, poucos explicam isso bem, da sexta para o sábado. Que hora que é a explosão? É interessante a gente poder esclarecer um pouco melhor o nosso povo cristão católico. O Sábado Santo, então, marca o quê? O silêncio. O sábado ele tem como característica não aquele silêncio somente como ausência de palavra, um silêncio orante. A igreja está junto do sepulcro, aguardando a ressurreição, porque crê na promessa. Nós cremos, porque Jesus disse, eu irei ressuscitar. E dentro do Sábado Santo, é importante perceber, o ideal é que essa celebração, que é chamada Vigília Pascal, ela possa também, assim como o Domingo de Ramos, que ela possa começar fora da igreja que será celebrada a missa. Porque é nessa celebração que será aceso o Círio Pascal. E esse Círio Pascal não pode ser aceso com fósforo, com isqueiro, porque precisa-se de um fogo virgem, um fogo que deve ser aceso, e esse fogo ele é abençoado. Há uma oração litúrgica de bênção para esse fogo. E ali o padre, fora dessa matriz, né, que vai acontecer a celebração, o ideal, sobretudo, na zona rural. Eu tive a graça, né, de fazer 4 Semanas Santas em capelas rurais, e naquela escuridão somente aquele fogo é aceso. Que bonito. E ali o padre acende a vela neste fogo abençoado e acende o Círio Pascal, e a comunidade vai então com alegria em direção à igreja, e lá todos os fiéis acendem a sua vela. Olha, Então, que lindo. e essa vela acesa significa Cristo ressuscitado, né? que beleza. Cristo ressuscitado, aquele círio, o ideal é que a cada ano seja comprado um círio novo, né? O ideal, porque é o fogo novo, bênção do círio. Então, né, aí o povo entra naquela vigília, ali a comunidade aguarda, e ali a igreja vai cantar o canto do Glória. A Quaresma, durante 40 dias, omitiu esse canto. Nós não cantamos o Glória na Quaresma, para justamente nesse momento, a glória, Cristo ressuscitado. Então a igreja se alegra e ela canta o hino do louvor, que é o Aleluia, que é o chamado grito do Aleluia, que foi banalizado por muitos bailes, né? Baile do grito do Aleluia. Aleluia. Mas não é nada disso. A igreja se alegra porque Cristo está vivo. A esperança, a vida nova, Cristo venceu a morte, venceu o pecado. E dentro dessa celebração da Vigília Pascal, primeiro começa com a bênção do fogo, dentro da igreja, a liturgia da palavra, com textos belíssimos de todo o Antigo Testamento. E depois vem o rito eucarístico e também a liturgia batismal. Pode-se acontecer dentro da celebração o batismo, que é importante. Muitas paróquias conservam um batizado nessa celebração. Por que o batizado? Porque lá no século I, II, nos inícios do cristianismo, o batismo acontecia uma única vez por ano. Não é igual agora, domingo sim, domingo não, tem batizado. Acontecia somente na Vigília Pascal. E o período da Quaresma era preparação para que aquele catecúmeno fosse preparado para receber o batismo
no sábado santo. Depois, durante todo o ano, não haveria mais batizados. Que bonito. Eu sei que a Márcia está com uma pergunta preparada aqui para fazer. Eu quero lembrar que a gente foi em Queluz, isso anos 80, Padre Adilércio José do Carmo, falecido, oblato, Cristo sacerdote, era o celebrante. E quando apagou a luz, precisava acender com isqueiro. Nossa. E eu falei, não sei para quê. Ele falou, agora, olha aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Eu falei, padre, tá todo mundo acendendo com isqueiro lá no fundo. Ele falou, apaga essa vela! Deu um grito, apaga essa vela! E gritou. Aí depois eu cheguei aqui, adivinha quem foi falar pro padre que estava acendendo a vela de isqueiro? Não Mas pode. essa beleza da liturgia, né, padre? O círio, aquela vela grande, bonita, tem uns círios belíssimos, né? Que o Cristo que ilumina a todos não perde o seu brilho, né? A vela grande. Mas tem uma pergunta para fazer, que você quer fazer? Pergunte, minha jovem. Não, padre, porque assim, nos 10 mandamentos fala para a gente guardar o sábado, né? E aí a gente Isso. está falando toda essa beleza do sábado, mas o católico guarda o domingo. E aí fica essa pergunta, por que sábado, por que domingo, por que que celebra o mudou, domingo, né? celebra o Porque sábado? Isso, Márcia, é uma pergunta vital para a nossa compreensão, sobretudo você que está em casa participando. A vigília pascal, então, no sábado santo, a igreja ao lado do sepulcro espera a ressurreição. Essa ressurreição, ela aconteceu no domingo. Cristo, ele não ressuscitou no sábado. No sábado, a igreja aguarda a promessa. Estamos ao lado do sepulcro, orantes, confiantes de que Deus vai ressuscitar o seu Filho. Então, a ressurreição, de fato, ela acontece no domingo. O sábado santo, Márcia, pertence à cultura judaica. Então, quando você me fala desses 10 mandamentos, pertence à cultura judaica, que também norteia o nosso cristianismo. Mas essa diferença do sábado para o domingo é justamente porque o domingo marca o dia da ressurreição. A diferença é Cristo. E a ressurreição, ela marca o início de uma nova religião que é chamada de cristãos. Antes da ressurreição havia só o judaísmo, porque Jesus, profundamente judeu, eu sempre brinco isso, Jesus não era brasileiro e não torcia pro Cruzeiro lá de Minas Gerais. Então Jesus, profundamente judaico, mas a sua ressurreição marca um tempo novo, nasce uma nova religião. Então aqui, a partir da ressurreição, no domingo, a igreja cristã católica passa a aguardar o domingo. E se a gente comparar como que era a Páscoa judaica, você que está em casa, você pode aí pegar Êxodo capítulo 12, Deuteronômio capítulo 16. Esses 2 textos bíblicos mostram exatamente como que os judeus celebravam a Páscoa. Era necessário um cordeiro macho, um cordeiro perfeito. Eles matavam este animal e toda a família então comia aquele animal. E também parte desse cordeiro era destinado para o templo de Jerusalém. E ali eles faziam memória da libertação do povo, que era escravo no Egito, foi para a Terra Prometida. Este é o contexto e significado da Páscoa judaica. Libertação geográfica, da escravidão para a liberdade. Até hoje, o povo judeu celebra essa memória e todo ano eles têm que matar um cordeiro para esse momento. O cristianismo vai ressignificar. A Páscoa agora não é libertação geográfica, é libertação da morte, é a passagem da morte para a vida. Há um outro sentido, não aconteceu mais no sábado, mas sim no domingo. Então aqui nós vamos descolando do judaísmo, mas ao mesmo tempo com uma certa continuidade. Olha. Porque nós trazemos para a nossa liturgia elementos judaicos, o próprio Jesus, né, com a sua nacionalidade judaica. No entanto, marca essa diferença, o domingo da ressurreição. Então, para nós, o domingo é início de um novo tempo, é a chamada Páscoa semanal. E nós precisamos, Diácono, recuperar o domingo como o dia do Senhor. Os documentos mais atuais pedem isso. A liturgia o nosso povo cristão, estamos banalizando um pouco o domingo. Feriadão, dia que tem futebol. Não, o domingo é dia do Senhor, a ressurreição de Jesus. Então, houve essa ressignificação. O sábado pertence à cultura judaica. Nós não somos judeus, respeitamos nossos irmãos judeus. No entanto, para nós o que confere sentido é a ressurreição de Jesus que aconteceu no domingo. Olha Ai, só, que coisa né? linda. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente, né? Você vai dizer, não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso. Quer dizer, a todo, não é só os judeus, né?
Eles são os herdeiros da promessa, mas em Cristo se abriu para todo mundo. Luz para as nações. Para as né? nações. É a mensagem né? universal Que de Jesus. bênção. E é muito interessante, na Terra Santa, né? Na sexta-feira, os judeus guardam lá Os muçulmanos. o pôr do sol, sexta. Sábado, os judeus. E domingo, os cristãos, né? Então, a final de semana é parado parcialmente, sempre na Terra Santa. Mas muito interessante toda essa riqueza, Pai, você trazendo para nós hoje, da nossa fé, né? Da nossa fé, e nos dá a oportunidade de vermos bem a Semana Santa. E graças a Deus, como o senhor bem falou, que graças a Deus, quando nos anos 80, no começo, o Padre Jonas ia muito para Campos Novos. Você nasceu em Campos Novos, não? Não, eu sou de Cruzeiro, Você é de Cruzeiro? mas eu fui criado em Cunha. Em Cunha. Meus pais Então, se mudaram para Cunha. Campos Novos pertencia a Cunha. O padre tinha 74 capelas de roça. Meu Deus. Você sabe que Cunha é o município, a maior extensão rural do estado de São Paulo, né? Faz divisa com o Rio de Janeiro, né? Divisa aqui. Isso. Então, é muito grande. O lugar que o padre ia uma vez por ano, ia a pé. Cavarge do Tanque, Barro J. Alves, conhece muito bem. Catioca. Catioca. E tinha lá os bairros, os peitudos, o bairro criminoso. Então ele estava... E os criminosos? Criminoso será abençoado. E os peitudos? Os peitudos serão abençoados. E os macacos? Os macacos serão... A Bel Ortiz gostava, a gente cantava. Né? É o bairro. Hoje, tentaram mudar o bairro dos macacos para Água Limpa. Ninguém fala Água Limpa. Virou macaco de novo, a placa macaco. Virou macaco. Muito bem, prefeito Guilherme. É macaco mesmo. Só o criminoso não fala, mas é asa branca agora. Asa branca também é melhor, Criminoso né, será abençoado. Aí mudou. Mas, gente, para a gente ver o seguinte, essa coisa do interior, né? Do povo que vive essa fé. Uma fé. Né? E aí o pessoal fala, a procissão do Senhor morto. Você vê aquela procissão em piquete. Eu vi sair da igreja. Minha mãe cantou muito. Um beijo para a Ana Rosa Cheirosa, morando em casa com a gente agora, nossa mais ilustre hóspede. Da igreja São Miguel, lá para a igreja Santo Antônio, cantando, fazendo procissão. Não é? Porque o povo identifica esse Cristo morto, sofredor, né, padre? Então, a Semana Santa é uma semana de muita graça. Nós louvamos a Deus que hoje o senhor está num seminário, né, podendo reformar os seminaristas com esse espírito da quaresma, porque acho que a pastoral mais linda que o seminarista faz é nesse tempo, quando eles vão também para as paróquias. Isso mesmo. O senhor lembra desse tempo que o senhor era seminarista, que ia para as paróquias, vivia assim a Semana Santa? Exatamente. Quando eu fui para a teologia no ano de 2011, então 2011, 12, 13 e 14, nesses 4 anos eu tive a graça de celebrar a Semana Santa com o povo simples de comunidades rurais. O povo com uma fé, o povo com devoção. Então, o próprio clima é diferente, o ambiente. Na cidade é carro passando, luzes acesas, né, com os postes, muito barulho, mas na comunidade rural, quem tiver essa oportunidade, celebre. Visite uma comunidade rural. Em todos esses atos litúrgicos, a gente consegue vivenciar um pouco melhor, o silêncio é favorável e a fé do povo. O povo, para mim, sempre é um testemunho de fé. O meu sacerdócio, ele é alimentado também pela fé do povo, pela entrega do povo, né, pelo comprometimento do povo. E a Semana Santa, ela deve ser vista também como a semana maior em que a família precisa viver este tempo. A família viver junto a Semana Santa. E o domingo de Páscoa, se alegrar com a ressurreição. Porque nós recordamos, lembra, memória e atualização da única vez, né, que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Porque senão a gente vai ter que cantar parabéns para Jesus, lá no 25 de dezembro. Embora tenha muita gente que faz isso, né? Por falta de catequese, enfim, é outro assunto. Mas com o domingo de Páscoa, para nós é o dia principal, porque marca a ressurreição e o nascimento de uma nova religião. É o primeiro dia de um novo tempo, São João afirma, São João capítulo 20. Maria Madalena, ela vai ao sepulcro no primeiro dia da semana. Texto bíblico afirma em São João, no primeiro dia da semana, que também é o primeiro dia de um novo tempo, o primeiro dia para a nossa família, para a gente recomeçar uma história, primeiro dia para que eu possa começar a perdoar alguém, primeiro dia de uma vida agora um pouco mais generosa, mais fraterna, é primeiro dia de um tempo novo que Jesus nos dá com a sua ressurreição, né? E o Pai, ele ressuscita o seu Filho. Ai, que coisa boa. Bem, eu acho que esse programa vai ajudar bastante as pessoas para viver diferente
essa Semana Santa. Tenho certeza disso. E se você tem alguém que você gostaria também que visse esse programa, entra no Play Canção Nova. Ele vai estar lá no play.cançãonova.com. Você entra, revê esse programa e vai ver quinta-feira, sexta-feira, como você pode viver bem com as suas crianças e também chamar outras pessoas para assistirem, né, bem? Muito bem. Tenho certeza que foi uma catequese, padre, para todo esse povo nosso. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada. Agradecer muito ao Padre Anderson, agradecer, pedir que Deus abençoe a sua missão agora no Seminário de Lorena, não é? Que é bonito o seminário, e Padre está lá trabalhando com os seminaristas, passando todo esse seu conhecimento, que enche o coração da gente de esperança, desses padres formados nessa visão tão linda que o senhor tem como membro da igreja, ministro ordenado. Sua bênção para nós, e no final do programa abençoe o nosso Domingo de Ramos, que a gente possa, como o tema do nosso programa, realmente seguir os passos de Jesus. Quero mais uma vez expressar a minha gratidão, né? E como é o nome do programa, estamos seguindo o passo de Jesus em direção à cruz. Não podemos esquecer isso. Mas a cruz, ela não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra em nossa vida e nem os sofrimentos. Estamos seguindo o Mestre que vai enfrentar tudo isso, né? Confiando no Pai. E aí, na cruz, na vitória, nós também somos vitoriosos. Por isso que Paulo afirma lá em Romanos, em Cristo somos mais que vencedores. Então, quero desejar a todos vocês que estão em casa uma santa semana. Estamos iniciando hoje com o Domingo de Ramos e uma feliz Páscoa para todos. Então, para você, Nelson e Márcia também, obrigada, feliz Páscoa. Vamos Amém. pedir a bênção de Deus? Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus, abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, minha gente. Até domingo que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Providenciai para que amemos teu filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito.